Irmãos, boa noite. Vamos orar. Agora a gente acabou de orar ali em pequenos grupos. Agora vamos orar todo mundo junto. Depois vamos finalizar. Só falta mesmo a saudação de Paulo. Está na carta aos Filipenses. Senhor, obrigado. Eu agradeço a Ti, porque o Senhor tem nos sustentado. O Senhor nos abençoou, nos trazendo até aqui. E eu peço que o Senhor nos use hoje, ó Pai, agora no estudo da palavra. Todos nós, ó Senhor Deus, e que possamos aprender um pouquinho mais do Senhor, ó Pai. E assim poder fazer a Tua vontade nas nossas vidas. Pedindo também que o Senhor possa nos ajudar, para que o Senhor possa ser engrandecido, através, ó Senhor Deus, de boas obras que a gente venha fazer, ó Pai. Através, ó Senhor Deus, da obediência à Tua palavra. Que o Senhor seja engrandecido e que o Senhor se agrade de tudo, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, só um recado antes da mensagem. A gente tem um culto marcado na casa do pastor Viana para terça. Só que a irmã Mariana está com probleminha no joelho, os irmãos estão sabendo. E o convênio chamou os irmãos para ir lá na segunda. Então o pastor Viana está achando que vai ser na terça. Aí o que a gente combinou? Vamos cancelar o culto? Daí a gente marca no outro dia, tá? Aí, se alguém quiser um culto na casa, a gente pode também substituir, né, pastor Viana? Aí eu vou sozinho, não tem problema, tá? Tá bom? Mas, senão a gente deixa para um outro dia. E se alguém também quiser um culto, fevereiro ou março, é só falar comigo com o pastor Viana, tá? Que a gente vai ter o maior prazer de ir lá na sua casa fazer um culto. Irmãos, então vamos para a saudação, lá no capítulo 4 de Filipenses. É do 21 até o 23, o verso 20 nós falamos na semana passada, vou ler de novo o verso 20, mas só falta esse pedacinho, tá? Eu tenho certeza que a gente não vai demorar hoje, tá bom? Porque aqui a gente tem que só ser sincero. A teologia que está aqui, a gente fala sempre dela, sobre esse tipo de teologia. De qualquer forma, temos algumas coisas, claro, a aprender com o texto. O verso 20 diz, ora, a nosso Deus e Pai, seja dada toda a glória para todos sempre. Amém. Saudai a todos os santos em Cristo Jesus. Os irmãos que estão comigo vos saúdam. Todos os santos vos saúdam, mas principalmente os que são da casa de César. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Então, essa é a saudação bem curtinha de Paulo. Se você pegar, eu estava dando uma olhadinha, deixa eu ver. Será que é Colossenses que é grande a saudação? Tá vendo? Colossenses já é bem grande a saudação final. Então, essa aqui não, essa aqui é bem curtinha. E assim, ó, verso 20 de novo, falando sobre Deus sendo glorificado. Essa aqui é uma carta de amizade, é uma carta de amor e uma carta de companheirismo, tá? Eu e você, como igreja, a gente devia querer um amigo como Paulo no campo missionário. A gente, como igreja, a gente devia querer ser essa igreja, ser desse jeito. E que Deus abençoe, que missionários falem assim de nós. Mas tem uma coisa que eu, podia até falar com o pastor Viana, né? Que eu percebi nessa carta. Eu não sei se vocês perceberam, nem se o pastor Viana percebeu, mas, sei lá, talvez eu me maravilhei e vocês já sabem disso. Mas é que este homem, nesta carta, além de ser uma carta de amor, de amizade, companheirismo, o que esse homem faz? Ele mostra o quão bom é sofrer por causa de Deus. Então, olha só vou dar um passeiozinho pela carta, bem rapidinho, e depois a gente vai voltar aqui para a saudação. Então, só falando de dar glórias a Deus. No capítulo 1, você lembra o que Paulo falou? Paulo falou coisas assim, ó. Se você quiser acompanhar a leitura, eu estou no capítulo 1, certo? Verso 14. Ele diz assim, ó. E muitos dos irmãos no Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousam falar da palavra mais confiadamente, sem temor. E olha só o que ele diz, irmãos. Verdade é que também alguns pregam a Cristo por inveja e contenda, mas outros de boa vontade. Uns, na verdade, anunciam a Cristo por contenção, não puramente,
julgando acrescentar aflição às minhas prisões, mas outros por amor, sabendo que fui posto para a defesa do Evangelho. Mas que importa? Contanto que Cristo seja anunciado de toda maneira e com todo ou com fingimento, ou em verdade, nisso me regozijo e me regozijarei ainda. Você percebeu aqui que Paulo estava sofrendo e alguns queriam fazer agravo a ele, mas ele no final dá glória a Deus? Só que olha que coisa bacana, irmãos. Quem sofre no capítulo 2? Quem lembra antes da gente ler? Não lembra? Mas olha só, vamos lá. Olha que bacana, um texto que a gente sempre fala. Capítulo 2, verso 5. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez-se a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. No capítulo 2, por exemplo, nesse trecho, quem sofre é Cristo. Ele vem, deixa a sua glória, ele vem, se faz homem, ele vem, é humilhado, ele vem e morre. Mas aí Deus o exalta. No capítulo 3, olha só. Olha que coisa bacana, verso 4. Ainda que também podia confiar na carne, se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei fui fariseu, segundo o zelo, perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era ganho, reputei-o por perda. Aí ele vai sofrer. E no final, ele glorifica o Senhor. Então eu queria deixar só esse alerta para quando a gente for ler Filipenses novamente. É uma carta de amor? Sim. É uma carta de amizade? Sim. É uma carta de companheirismo? Sim. É uma carta de agradecimento? Sim. Mas é um homem que está sofrendo. E no sofrimento, ele quer glorificar a Deus. Mesmo Cristo, quando sofreu, deu glória a Deus. Aí o verso 21, saudai a todos os santos, e eu gosto disso, irmãos, em Cristo Jesus. Isso é muito interessante quando você vê essa ideia de nós estarmos em Cristo. Então, mais uma vez, não é apenas Cristo que está em nós. Vamos lá. Se somente Cristo estivesse em nós, estava bom ou não? Estava ótimo. Estava ótimo, porque por meio do Santo Espírito, lembra? Quem habita em nós? O Pai e o Filho. São os dois. Porque o Santo Espírito habita na gente, os dois habitam em nós, então a Trindade está conosco. Só que todas as vezes que você vê um apóstolo falando em Cristo, é porque, irmãos, primeira coisa, não apenas Ele está em nós, mas nós também estamos nele. Segunda coisa, por que ele fala em Cristo Jesus? Por exemplo, ele podia falar Jesus Cristo, não podia? Podia ou não? Mas olha só, ele fala Cristo Jesus e essa ordem, eu vou falar uma coisa aqui, eu acho importante isso aí, irmãos. Que se ele fala Jesus Cristo, ele está exaltando a pessoa, o homem. Mas quando ele fala Cristo Jesus, ele está falando do Messias. Ele está falando do ungido de Deus, que nessa terra se chamou Jesus. Então, nós estarmos nele, a gente tem que lembrar, tudo depende dele. Ele é a fonte de tudo. Então, saudai a todos os santos em Cristo Jesus. Aí ele fala assim, olha, os irmãos que estão comigo vos saúdam. Aí é aquele negócio. Somos os primeiros leitores? Não. Está muito distante da gente isso aqui? Está, ao ponto da gente não poder perguntar para Paulo. Está tão distante que a gente não consegue perguntar ao destinatário, aos irmãos. A gente não sabe quem eram essas pessoas. Tá? A gente não consegue.
Então vamos fazer assim hoje. E não tem problema se você... Ney, eu acho que é assim, não tem problema. Vamos pensar assim hoje. Ó. Os irmãos que estão comigo vos saúdam. Os filipenses sabiam quem era. Pronto. Pode ser assim? Está vendo? Eles sabiam. Então, ou se eles não sabiam, assim, eu não estou falando que ele sabia a pessoa, né? Imagina, Ademilton, Oriene, Betânia, José Manuel, não estou falando isso. Estou falando que se existem pessoas ali que estão mandando saudação, eles sabem, quando eu digo quem é, por exemplo, vamos imaginar, quando a gente manda uma oferta para o missionário, o missionário sabe quem mandou ou não? Quem foi? A igreja. Joia? Todos nós fazemos parte disso. Está entendendo a minha ideia aqui? Eles deviam saber os irmãos que estão lá. Ótimo. Aí vamos lá. Neil, será que eles conheciam alguém pelo nome? Talvez sim. Quando a gente vai ler Atos, a gente percebe. Lucas estava com Paulo em todos os momentos? Quando a gente lê Atos, Lucas estava com Paulo em todos os momentos? Não. Existem momentos que ele não está. Timóteo estava com Paulo em todos os momentos? Timóteo também, não. Pode falar com certeza. Não, peraí, se os irmãos têm dúvida, posso só dar um exemplo? Posso dar um exemplo? Então vamos, é que daí só vou ter que sair daqui. Certo? Então vamos lá, quer ver, para vocês terem certeza. Por exemplo, deixa eu pegar um texto aqui que eu conheço. Vamos lá para Atos 16, 17, que daí... pega aqui Atos 16. Olha como é o texto, por exemplo, em Atos 16. Vamos pegar aqui do verso 6. E passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Espera aí. A pessoa que está escrevendo estava junto com o grupo ou não? Estava ou não? Não, ele está falando foram. Ele não estava falando nós fomos. Está vendo? Então a gente olha para cá e não estava. Deixa eu ver se aqui já está perto dele estar junto. Olha o texto como é que é. Todo mundo prestou atenção no verso que eu li? Eu li o 6. Olha o 6, E passando pela Frígia, foram impedidos. Olha o verso 11, gente. E navegando de Troade, fomos correndo. Percebe que os irmãos não estavam juntos em todos os momentos? Tá? Então, peraí. Ô Neil, quando Paulo estava em Roma, estava mandando saudação, podia ter alguém ali, por exemplo, Lucas com ele? Podia. Tá joia? Agora vamos deixar assim esse texto. Vocês entenderam o texto lá de Lucas? Pai. O texto de Atos? Entenderam o jeito de falar? Foram impedidos e depois nós fomos. Então, quando fala foram impedidos, o irmão que está escrevendo não estava junto. Quando fala fomos, ele estava junto. Tá? Então, quando fala aqui em Filipenses 21, no final, os irmãos que estão comigo vos saúdam. Agora vem um versículo, irmãos, que assim, precisa tocar no nosso coração. Olha só. Eu não sei se quando vocês leram isso, na leitura anual de vocês, quando vocês leem isso daqui, vocês ficam com o coração apertado. Todos os santos vos saúdam, ele diz. Então, peraí. Este homem está preso ou não? Está preso, lembra? Você lembra disso? Então, olha só para você lembrar, hein? Capítulo 1, verso 13. Capítulo 1, verso 13. De maneira que as minhas prisões em Cristo, está preso ou não? Foram manifestas por toda a guarda pretoriana.
e por todos os demais lugares. Ele está preso. E aí, olha o que ele diz, irmãos. Todos os santos vos saúdam, mas principalmente os que são da casa de César. Sabe o que acontece? Sabe por que isso tem que tocar no nosso coração? Porque aquele grupo de irmãos que está recebendo a carta são pessoas muito humildes, mas muito. Então é assim, ó, vou te dar um exemplo. Quando a Bíblia fala do medo da noite, ó, puxa vida, mas algum irmão aqui já viveu sem luz? A minha mãe já, sem luz da rua. Já viveu? Já viveu também sem a luz da rua? Quando tem luz, ó, quem já viveu? Ó, você também já viveu sem a luz da lua, né? Não, tudo, mas você tem. Não, aí, ó, as ideias. Não, você tem, tudo bem. Não, peraí. Ó, é o seguinte. Você já viveu sem a luz sem luz de noite? Já. Imagina, tem noite, Conceição, que não dá para andar? De tão escuro que está? Tem, não tem? A irmã Ruth me conta que um dia chegou no sítio, deu desculpa a gíria, uma zica lá no ônibus. Eu não posso sair daqui hoje. Caramba, desculpa. Ó, que ela teve que ir encostada na parede do morro, para ela não cair no barranco. Quem foi lá no sítio sabe. Lembra, Celção? Tem um morrão assim na rua. Aí ela, porque não enxergava. Então é esse tipo de gente que a gente está falando. De repente, eles sabem que pessoas sustentadas pelo imperador se converteram. Irmãos, eu até me arrepio aqui, ó. De verdade, quando eu leio esse texto, eu até me arrepio aqui, ó. Eles são pessoas humildes, eles não têm... Roma domina a vida deles. E de repente, o apóstolo chega e fala assim, sabe de uma coisa? Nas minhas prisões, teve gente que se converteu. E tem crente aqui agora. Você já pensou a alegria desse povo? Irmãos, quando um missionário manda notícia para a gente se alegra. Agora, quem está mandando saudação para eles, são aqueles que moram com César e dependem dele. Sejam, imagine, seus guardas, sejam civis que foram escravos, ou civis donos de escravos, mas que dependem de César, dependem de Roma, nesse sentido aqui, de depender do imperador. São pessoas importantes quando alguém humilde o vê. E é assim, ó, todo mundo que viveu debaixo das ordens, vamos imaginar os nordestinos, de um coronel, sabe como é. Quando ele chega, ele manda e desmanda. É que hoje as coisas estão mudadas, mas isso já aconteceu nesse país, tá? Se você ler aquele livro de Darcy Ribeiro, O Povo Brasileiro. Darcy Ribeiro é o que mesmo? Ele é sociólogo, o que ele é? O que é? Darcy Ribeiro é o quê? Me ajuda. Ai. Ninguém lembra? Darcy, será que é sociólogo? Mas depois você pesquisa. Darcy Ribeiro, O Povo Brasileiro. Você lê aquele livro, você chora. Então imagina você chegar num lugar, chegar já devendo. Pronto. Você chegou para trabalhar. Já ouviram falar nisso ou não? Chegou para trabalhar, já deve. Pronto. Então é o seguinte, pessoas humildes, isso já aconteceu nesse país. Aqui o apóstolo diz, todos os santos vos saúdam, mas principalmente os que são da casa de César. Fala a verdade. Valeu a pena ou não valeu? Olha, a gente fica falando aqui na comunidade, por exemplo, que imagina, é que tem mais de um que saiu da comunidade, mas se tivesse só um, já tinha valido a pena. Na comunidade. Certo? Então imagine isso aqui. E aí ele termina assim, irmãos. A graça eu gosto de nosso Senhor Jesus Cristo. Pronto, ótimo. Ele põe o Deus homem agora e fala que a graça é dele. Eu gosto de qualificar a graça de verdade. Eu sou daqueles, sempre falo, eu não uso graça e paz. Eu não uso. Mas é uma escolha minha, devido ao meu costume, no meio batista. Só isso.
Muito bem. Aí alguns começaram a dar a paz, não é? Quando dava a paz do Senhor, estava qualificando a paz. De repente fala, preciso qualificar? Só tem que tomar cuidado. Só tem que tomar cuidado para a graça e paz, ou a paz não se tornar um bom dia, uma boa noite. Que nem Feliz Natal. Não faz nenhum sentido falar Feliz Natal. Não tem sentido isso aí. Oh, Feliz Natal. Tá bom, para você também. Pronto. Então, agora, quando você fala que você quer a graça e qualifica a graça como sendo do nosso Senhor Jesus Cristo, o Deus que se fez homem e agora está à destra do Pai, é diferente. É diferente. Porque o apóstolo nunca simplesmente fala isso. E assim, o apóstolo, ele junta tudo. É que aqui ele não fala graça. Será que ele fala no início, pastor Viano? Ah, no início ele fala. No início do verso 2 ele diz assim, ó: graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Ele fala graça e paz, porque ele junta dois cumprimentos que tinha, né? Duas saudações, a grega e a hebraica, a do grego e a do judeu, e põe nas suas cartas. E aqui, mais uma vez, ele está qualificando, dizendo que a graça é do Senhor Jesus Cristo. E qual é o desejo do apóstolo? Que essa graça seja com todos vós. Irmãos, que Deus também abençoe a nossa igreja. Que Deus abençoe cada um dos irmãos que tem vindo aqui, os irmãos têm acompanhado de suas casas também. Aí eu vou falar assim, irmãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês também. Tá bom? Que Deus abençoe muito. Hoje a gente vai acabar mais cedo, pastor Viana, porque é só a saudação. Querem cantar um hino? Querem ir embora? Querem conversar com o povo? Vamos orar? Ah, o senhor quer falar? Não? Vamos lá? Obrigado, meu Senhor, por tudo. Agradeço e peço que o Senhor abençoe as nossas vidas. Muito obrigado por mais uma carta ao Senhor Deus estudada. E eu peço que o Senhor abençoe para que a gente possa estudar mais e mais as Escrituras. E assim, ó nosso Deus, poder, ó Pai, ser uma igreja fiel, firme e que faça a Tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Eu não falei com o pastor Viana, mas pastor, eu vou estudar Apocalipse 15 com os irmãos de quarta, pode? Porque quarta-feira acho que o senhor não vai estar. Eu vou começar Apocalipse 15, aí a gente escolhe um outro livro depois. Tá bom? Tá? Estou chegando no final de Apocalipse, hein? Já estamos no capítulo 15. De pouquinho em pouquinho a gente chega lá. Deus abençoe, irmãos.